Linguado de água doce. Você sabia que existe esse peixe e ele é muito legal para você ter no seu aquário? Eu demorei para encontrar um, mas quando eu encontrei eu fiquei muito feliz, porque era um peixe que desde criança eu sempre quis ter, porque eu via nos livros de biologia aquele bicho diferentão, e quando eu vi um pela primeira vez, foi um que eu pesquei na praia. Eu falei assim, putz, mas será que não teria como pôr isso no aquário de água doce? E aí eu descobri que existem linguados de água doce. E hoje eu vou falar um pouquinho desses caras para vocês. Eu fui em uma loja esses dias e encontrei de novo um linguadinho de água doce. E eu vi que tem pessoas que têm curiosidade para saber sobre esse peixe, como cuidar, como ter eles dentro do aquário. Então fica aí que hoje você vai aprender um pouco sobre o linguado de água doce, seus cuidados, os problemas e como que você pode ter esse carinha que é muito diferente, muito legal dentro do seu aquário. Bora! Bom, eu sou o Massa, seja bem-vindo aqui ao canal Biologia Massa, onde eu falo um pouco de pets exóticos, animais e aquarismo. E aqui a gente vai falar sobre o linguado de água doce, que é esse carinha aqui, ó. Que peixe sensacional. Ele é como um linguado de água salgada, só que os linguados de água salgada você tem espécies que ficam gigantescas. O linguado de água doce, ele fica menorzinho. É um peixinho aí que vai ficar nos seus 10, 15 centímetros no máximo de tamanho. O que você precisa ter no seu aquário se você quiser ter um linguado? Primeiro você precisa entender o que é esse peixe. O linguado, eles são carnívoros, eles são predadores de emboscada. Então na natureza eles se enterram no fundo arenoso, fica só com o olhinho para fora ali. Quando passou algum alimento ali para ele, um crustáceo, um camarãozinho ou um peixinho pequeno, ele abocanha. Então dentro do seu aquário o comportamento dele vai ser exatamente esse. Ele vai abocanhar peixes pequenos. Ele tem esse formato arredondado, né, com as barbatanas laterais, e você vai ver que os dois olhos dele estão na mesma face. Então a barriga do linguado ela é branca, como se não tivesse nada, e os olhos estão do mesmo lado com a boquinha torta. É um peixinho meio, parece uma obra do Picasso, assim. Ele é um peixe tranquilo, pacífico, só que é predador. Os linguados de água doce são comuns aqui na América do Sul e tem algumas espécies ali na Ásia, mas a maioria deles, pelo menos que eu conheço, são aqui da América do Sul, né? A expectativa de vida desses carinhas aí é de 5 a 7 anos, se eles forem bem cuidados. E como você precisa montar um aquário para ter o seu linguado de água doce? O ideal é um aquário mínimo de 60 litros. Ele não é um peixe grande, mas também não é um peixe que fica muito pequenininho. Ele costuma ficar mais parado, ele não é um peixe que fica nadando pelo seu aquário. Então se você é um aquarista iniciante e quer ter aqueles peixes coloridos que ficam nadando pelo aquário, esse peixe não é para você. Esse é um peixe que vai ficar mais quietinho, escondido no fundo do seu aquário, só que ele é muito diferente, o que eu particularmente acho um negócio muito legal para peixe quando a gente vai ter ele dentro do aquário. O substrato do seu aquário tem que ser arenoso, seja um cascalho muito fininho, que seja areia mesmo, porque esse linguado ele vai se esconder, ele vai bater as barbatanas, a areia vai cobrir esse peixe, ele vai ficar só com os olhinhos para fora da areia. Se o seu substrato for de cascalho, eu não vou nem considerar aqueles cascalhinho colorido, porque não. Se o seu substrato for de cascalho mais grosso, ele não vai conseguir se enterrar ali, ele pode até se machucar ou ficar estressado por não conseguir se enterrar. Então o fundo do teu aquário tem que ser de areia. É legal você ter plantas e esconderijos, porque ele também se esconde nesses vãos, mas o principal é a areia. Temperatura da água, temperatura comum para um aquário mais quente, 24 a 28 graus, pH dele ácido de 6.8, 7.5, e é bom que você tenha uma filtragem decente com uma oxigenação muito boa, porque como ele fica sempre lá no fundo, dificilmente o linguado sobe na superfície do aquário. A água tem que ser bem oxigenada para ter um conforto melhor para esse carinha. Vamos falar da alimentação do linguado, que é um pouquinho difícil para um aquarista que é iniciante. Por quê? Como ele é um cara predador, não são todos os linguados que aceitam ração de primeira. Se eles já forem acostumados desde pequenininho, né, desde que eles nasceram, a pegar ração, aí tudo bem. Por isso que é sempre legal quando você for na loja pedir para eles jogarem um pouquinho de ração e ver se o peixe está comendo. Cara, isso é uma dica de ouro que você deveria fazer com todos os peixes que você for comprar. Pede para jogar um pouquinho de ração e ver se o peixe está comendo. Se o peixe estiver comendo, bora! Agora, você consegue acostumar ele a comer ração, mas vai dar um pouquinho mais de trabalho. Então, se você for dar alimento em ração para esses caras, tem que ser ração para peixes carnívoros e que afunde, não pode ser ração de superfície. Mas eles preferem alimentos vivos ou congelados, então pode ser artêmia, bloodworms, larva de mosquito, pequenos crustáceos, tipo camarãozinho. Isso ele vai aceitar muito bem. O comportamento e a compatibilidade do linguado, como eu te falei, ele é um peixe pacífico, né? Ele não é um peixe que arruma treta com os outros, não é um peixe que dá problema, é um peixe que fica lá na dele, mas você precisa lembrar e ter na sua cabeça de que ele é predador. Então, se tiver algum bichinho, algum peixinho que caiba na boca dele, ele vai predar sim. Ele não vai arrumar briga com os outros, ele não vai mordiscar a barbatana dos outros peixes, mas ele vai predar peixes pequenos. Então,
tomem cuidado. Então se você tiver um linguadinho e tiver de repente tetras pequenos, como um neon, como um Mato Grosso, vai virar a comida desse cara. Ele é ideal para peixes de médio porte, então você pode ter ele num aquário comunitário sem problema nenhum, mas que sejam peixes maiores, como corredoras, tetras maiores, tipo tetra congo, você pode ter ele com cascudos, com acará, não vai ter problema. O que não é legal você misturar com esses peixes são peixes mais agitados ou mais agressivos, como alguns ciclídeos grandes ou uns barbos grandes, que aí pode estressar ele, pode até atacar esse cara, então evite esse tipo de peixe. Quais os problemas comuns aí que a gente pode enfrentar tendo um linguado no nosso aquário? Primeiro é a dificuldade na alimentação no começo, então isso é uma coisa que eu não recomendo esse peixe para um aquarista iniciante, né? Ele pode demorar um pouco para pegar ração, de repente alguns peixes vocês podem nunca pegar ração, você vai depender de dar alimento congelado ou vivo para esse cara. Uma outra coisa é que eles são bem sensíveis à oscilação de pH e amônia, então você tem que estar com um aquário bem cicladinho, bem estável para você conseguir ter esse peixe. Então não é o peixe para você montou o aquário agora há 1, 2 meses e você já querer colocar ele, porque com certeza esse aquário não vai estar estável o suficiente e você pode perder esse peixinho por causa de variação de parâmetro. Então o que eu posso fazer de uma conclusão nesse vídeo? Vale a pena ter um linguado de água doce? Eu sou apaixonado, eu acho um peixe demais, espetacular, porque eu gosto de uns peixes diferentes. Então pra mim super vale a pena. Se você quer ter um cara diferente, um peixe discreto, um peixe que vai chamar a atenção quando chegar as visitas na sua casa, esse cara super vale. Você só tem que lembrar de que ele é um predador, então ele pode predar peixes menores e crustáceos menores, ele pode dar um pouquinho de dificuldade na hora de alimentação, então para um aquarista iniciante eu não recomendaria muito você ter um linguado, mas tirando isso, cara, é um peixe muito legal. Mas agora me conta aí, você gostaria de ter um linguado? Já teve um? Sonha em ter um? Ou acha que é um peixe meio bobo, que não tem graça? Conta aí. Se você achou que foi bacana aprender um pouco mais sobre esse peixe diferente no aquarismo, deixa seu like aqui, se considere inscrever aqui no canal, que você vai ajudar muita gente, me deixar feliz para trazer mais conteúdos para vocês, e compartilhe esse vídeo para aquele teu amigo que é aquarista, ou para aquele teu amigo que é pescador, que com certeza já deve ter pescado um linguado na vida dele, se ele pesca no mar. E se você está iniciando no aquarismo, eu vou deixar esse vídeo aqui que eu recomendo 10 peixes fáceis para você que está começando no aquarismo e não ter problema com peixes difíceis. Só peixe facinho para você arrebentar no começo da sua jornada no aquarismo, beleza? Valeu, obrigado!